Oi, eu sou o Gui e há quanto tempo eu não falo de Jojo nesse canal? Fazem meses que eu não falo desse anime por aqui e esse vídeo é justamente para falar os problemas de Jojo e sua comunidade e o porquê de eu ter parado de falar desse anime com frequência, mesmo eu amando essa obra. Por isso esse vídeo vai seguir com capítulos que explicam justamente os motivos, então vamos começar literalmente falando sobre o conteúdo, ou a falta dele. Jojo é um anime e mangá jurássico se comparar com outras obras porque ele existe desde 1987 e recebe capítulos até hoje, mas o anime existe desde 2012 e a parte 7 já foi anunciada, mas os últimos episódios do anime de Jojo saíram em 2022 e uma menção honrosa para a versão dublada de Golden Wind que chegou em 2023. Acontece que quando essas coisas aconteceram, eu tinha entre 13 e 14 anos. Hoje eu tenho 16, 2 anos sem conteúdo praticamente. E quanto ao mangá, Jojo Lands começou em 2023, estamos em 2025 e no momento que escrevo esse vídeo, o mangá ainda está no capítulo 26. E os meios para ler foram quase que todos extintos. É um site ou outro que tem, porque o mangá ainda não chegou no Brasil oficialmente. E os mangás de Jojo que existem oficialmente são caros e o governo fica fechando sites que disponibilizam a leitura digitalmente com scans, com traduções feitas por fãs. Em um cenário desse, o conteúdo de Jojo se resumiria apenas a comentar sobre os capítulos do mangá que demoram para sair, isso se conseguir ler o mangá também, né, porque o governo fica fechando sites, falar de curiosidades, o que se torna algo repetitivo, ou falar de qualquer assunto relacionado com Jojo, o que também se torna repetitivo, porque não vou ter coisas novas. O conteúdo que eu fazia em grande parte era eu analisar algum vilão de Jojo de modo mais aprofundado, olhar as referências musicais e tal. E eu fazia isso porque eu não via ninguém fazer isso. A única pessoa que fez isso foi aquele canal lá raras vezes, então eu decidi pegar isso e expandir. Mas os vilões acabaram, e aí? Eu tive que buscar algo novo. Então eu acatei as sugestões dos inscritos e fiz comentários e refutações a respeito de opiniões idiotas sobre Jojo. Os 2 vídeos sobre isso deram muito certo, são os mais vistos de Jojo do canal, mas não por ser um vídeo de Jojo, e sim por ser um vídeo de opinião, de polêmica. O conteúdo de Jojo em si servia para a minha opinião se embasar em algo mais sólido. Então, o conteúdo de Jojo em si não é sustentável hoje em dia. É só ver os canais que fazem vídeos de Jojo, ou eles mesclam o assunto com outros temas no canal, ou esses canais postam pouco vídeo, ou são aquele tipo de canal insuportável que pega um assunto e fica sugando igual uma rola, igual as tetas de uma vaca, até sobrar nada. Na verdade, se sobrar nada, esses caras aí fabricam um conteúdo, que é o caso do maior canal de Jojo do Brasil, né, o Jojo 99. O cara ou posta pouco vídeo, ou fica postando um monte de vídeo idiota, seja clickbait, ou o cara apenas fazendo uma imensa repetição. O caso mais emblemático eram os clickbaits sobre a dublagem de Golden Wind, quando não tinha. E eu não vou tancar o vídeo onde ele falou que literalmente a parte 5 ia sair um dia depois da publicação do vídeo dele em 2022, né? Preciso falar que isso não aconteceu. O embasamento dele é que ele fala que o contrato de exclusividade da Crunchyroll com Golden Wind era de 4 anos e ia expirar exatamente naquele dia. Na época foi assinado um contrato de exclusividade de 4 anos de exibição, que durava daquele ano, 2018, até 2022, ou seja, esse ano. Durante esses 4 anos, nenhum outro serviço de streaming teve direito e licença para exibir o anime da parte 5 em seu catálogo. Só que esse contrato acaba esse mês, mais especificamente no dia 5 de outubro agora, ou seja, amanhã. Ou seja, talvez estreie Vento Áureo amanhã na Netflix. Por que o contrato se encerra no dia 5 de outubro? Porque dia 5 de outubro foi quando Vento Áureo estreou na Crunchyroll aqui. Por isso também existe a possibilidade de lançar em algum momento que não seja amanhã no mês de outubro, ou até mesmo depois do mês de outubro. Vai que o contrato vale até o fim do mês. Não, tipo, aí o cara, ele se contradiz com ele mesmo na frase passada, tá ligado? Ele fala
com todas as letras: o contrato expira amanhã. Só que depois o cara fala que talvez não expire amanhã. Só que esse contrato acaba esse mês, mais especificamente no dia 5 de outubro, agora. Só que ele mostra a fonte dessas informações e fala de onde ele tirou? Ele não fala. Tanto que não aconteceu. Na verdade, Golden Wind só foi sair em 2023 e bem no final do ano. O que de fato saiu em 2022, que a Netflix estava avisando que ia ter episódio novo de Jojo, era literalmente Stone Ocean, que convenhamos, era bem mais plausível que Golden Wind. E quando eu falo de vídeo idiota, é só ver o último vídeo que saiu no canal: as mulheres mais gostosas de Jojo. Ah, e por sinal, esse vídeo dele foi feito em protesto à situação do Léo Lins, que eu achei um absurdo a situação do Léo Lins e tal, né, e tá sendo censurado, poder ser preso por contar piadas. Só que tinham tantas formas de você se pronunciar sobre isso, de você se posicionar, de você protestar, e o cara faz um vídeo enorme falando das mulheres mais gostosas de Jojo. O que isso transmite sobre o caso do Léo Lins? Ah, veja bem, é um vídeo de humor, de humor ácido. E daí, cara, isso tem uns montes no YouTube. Ok, que põe no vídeo: ah, é um vídeo de humor, não é pra levar a sério. E justamente, eu tô vendo como um vídeo de humor e tô comparando com o humor do Léo Lins e vendo que tem nada a ver com o humor do cara, né? O humor do Léo Lins é o humor onde ele pega uma situação real, né? Uma situação pesada real que acontece, leva pro absurdo, faz uma descrição totalmente exagerada e faz os trocadilhos em cima daquilo, né? Faz as piadas em cima daquilo. Agora, esse vídeo do Jojo 99 só é o cara descrevendo as mulheres de Jojo da forma mais perturbadora possível. Hot Pants é o tipo de gostosa que deixa qualquer um desnorteado só pela presença. Primeiro, aquele uniforme apertado de agente do governo já faz um estrago absurdo na mente de qualquer pessoa. Ah, você é agente do governo? Então vem investigar a confusão que tá acontecendo aqui nas minhas calças. É um negócio que você vê e você fica desconfortável, fora que logo no começo o cara já manda sair. A segunda coisa que eu preciso falar é que depois de uma discussão muito séria com os meus roteiristas, decidimos que esse vídeo não vai ter Trish, Reimi Sugimoto, Yukaku Yamagishi, Daya Higashikata e Lucy Steel. Nesse ranqueamento de mulheres mais gasosas de Jojo, várias dessas personagens estariam num ranking muito alto pra mim, mas os meus roteiristas reprovaram e me xingaram muito. Sinceramente, eu, Otávio, não teria problema nenhum em incluí-las, porque elas são desenhadas como umas grandes gasosas. Elas são adolescentes na história, mas elas claramente são desenhadas como mulheres. Sinceramente, eu, Otávio, não teria problema nenhum em incluí-las. Não teria problema nenhum em incluí-las. Desliga isso, Otto! Desliga! Então entendam que eu não queria me rebaixar a algo com umas coisas que falei. Afinal, eu faço tudo por hobby, por diversão mútua, né? Eu me divertindo e você que me assiste se entretendo também. Outro caso emblemático é o do aquele canal lá, que foi uma inspiração pra mim no conteúdo de Jojo. Ele simplesmente largou Jojo, porque literalmente esgotou o conteúdo, e a comunidade é meio complicada também. Muitos fãs se prendem nessas repetições e ficam comentando as mesmas coisas, pedindo as mesmas coisas, e só alimentam canais que fazem conteúdos ruins, com algumas exceções, como o Gap, que faz o conteúdo foda sobre Jojo, mas o canal dele não é apenas disso, assim como o meu não era apenas sobre Jojo, e nunca foi. E mesmo entre 2021 e 2022, que é quando Stone Ocean estava recebendo episódios, a Netflix fez uma distribuição horrível, fez uma distribuição com o cu mesmo. E eles, ao invés de lançarem igual antes, a Crunchyroll tinha feito com o Vento Áureo, né, com episódios semanais, o que gerava um puta hype, não, a Netflix achou uma ideia brilhante lançar os episódios em pacotes. Em um período eles lançavam vários episódios, mas só meses depois mais episódios seriam lançados. Isso acabou com o hype, porque Jojo só era comentado ativamente naquele curto período onde os episódios eram anunciados e exibidos. Tanto que, se comparar qual é a parte do anime que é mais emblemática na cabeça dos fãs, Golden Wind ganha fácil. E olha que em Stone Ocean, a porra do universo é resetada no final, e as pessoas lembram mais de Golden Wind. A falta de conteúdo é uma soma de fatores, tanto por parte do mangá quanto por parte do anime. A comunidade e muitos canais de Jojo são um reflexo disso. E já que as áreas de exatas são um pouco mais difíceis de manipular, eu fiz gráficos no Google Trends e é perceptível que a trajetória de Golden Wind foi um gráfico
crescente. A Stone Ocean foi um gráfico decrescente e também tem um gráfico geral de Jojo desde que começou até o dia que eu fiz o gráfico, e é perceptível que teve uma queda absurda no anime. Se vocês verem bem, Stone Ocean quando lançou tava lá no topo, tipo, as pesquisas, né, que esse gráfico é por pesquisa web. O termo Jojo tava sendo pesquisado loucamente quando Stone Ocean começou. Quando Stone Ocean terminou, quando teve todo aquele arco do Made in Heaven, o hype já tava lá embaixo. A comunidade de Jojo por um tempo foi mais engajada, mas a ausência de conteúdo fez com que a parcela que de fato aprecia a obra como fã mesmo desaparecesse, porque Jojo no Brasil está insuportável. A grande parte que restou são apenas pessoas que repetem frases vazias. Acho que o mais nítido na comunidade é como que ela tá saturada. Pega os memes, por exemplo. Não se criam memes novos, eles apenas copiam os mesmos de sempre. É muito difícil você ver algum que seja inovador, que não seja alguma variação dos que tem aí desde sempre. Literalmente ou é tradução dos da gringa, ou o mesmo meme com templates diferentes. É tudo orerorerorero, Konoji Oda, Giorno não gosta de droga, meu nome é Kira Yoshikage. É sempre a mesma coisa. É literalmente algum trecho ou frase retirada do anime com o mínimo de contexto, mas só isso não faz ele ser engraçado. Ficam fazendo referências a Jojo, entre aspas, que de tanto serem repetidas, deixam de ser referências e tornam-se estereótipos. Pessoas com uma capacidade cognitiva tão imensa que são capazes de ver um vídeo de 10 minutos que podia ser respondido com apenas uma cena de poucos segundos do anime. Até hoje eu não consigo tragar a existência de um vídeo dedicado a falar se o boné do Jotaro é ou não é ligado à cabeça dele. O algoritmo vê que tipo de pessoa que vai querer uns vídeos desses e só faz o trabalho dele. A pessoa se preocupa tanto em achar soluções e respostas inúteis para questões proporcionalmente fúteis, mas nem deve saber, sei lá, como o King Crimson funciona, ou deve pensar que Bites the Dust é um Requiem, sendo que não há um indício que corrobore para essa narrativa, e quanto a diversos que são argumentos contra, fora uma questão puramente lógica de que aquilo foi um teste do Araki para ver como o Requiem funcionaria na parte seguinte. É triste ver como pessoas assim, uma comunidade, tem mais espaço que um artista, que um cara que realmente busca esclarecer as coisas relevantes quanto à obra e não fica fazendo clickbaits que já são imbecis por serem o que são. Mas além de ter o clickbait idiota, o título é mais imbecil que o fato de ser clickbait, e o conteúdo abordado ultrapassa os portões da percepção humana de tão sem lógica. O cara viu Jojo's Bizarre Adventures, tirou o Jojo, a aventura e deixou só o bizarro. Por exemplo, nesse vídeo do Jojo 99, e que fique claro que não é ataque pessoal ao Otto, só tô pegando ele como exemplo. É exemplo positivo? Claro que não, mas não existe só exemplo positivo. Então eu peguei esse vídeo como exemplo justamente porque ele é um dos maiores canais de Jojo e também porque é um dos que mais influencia a comunidade pela quantidade de pessoas que ele atinge e reflete bem com o tema do vídeo. O título do vídeo é Mudança em Steel Ball Run, novo estúdio de Jojo. Qual será o estúdio de Jojo's Bizarre Adventures? Esse título dá a entender que foi confirmado de alguma forma que a parte 7 seria animada por outro estúdio que não é a David Productions. Esse vídeo saiu em 31 de janeiro desse ano, antes do anúncio oficial de que o anime de Steel Ball Run está sendo feito. Spoiler, o estúdio não mudou, ainda é a David. E esse vídeo dele é embasado em outro vídeo que saiu dia 10 de janeiro, onde ele afirma que provavelmente Jojo ia mudar de estúdio, mas ele diz provavelmente com muita certeza, sendo que algo provável indica probabilidade. Probabilidade nunca é certeza. Provavelmente o estúdio de animação de Jojo vai mudar. E eu tô falando isso com muita certeza. A única certeza em algo provável é que aquilo não é uma certeza, é um paradoxo impressionante que o Otto faz aí. E essa certeza dele vem do traço dos personagens, porque o traço do material promocional divulgado pela própria David está diferente. E os dois argumentos são essa mudança de traço que ele diz ser de uma terceirização. Olha aqui, essa daqui é a imagem. Esse evento é organizado também pela David Production, pela Shueisha, pela David Production e a Warner Bros. Japan. Só que tem uma
uma coisa que mexe pra caramba comigo. Gente, tá muito estranha essa arte. Essa arte não parece ser da David Production. A própria fonte que ele usa refuta ele mesmo, porque o evento é organizado pela David Production. O evento, né, que fez o anúncio de Steel Ball Run. Como que a David Production não ia tomar conta de Steel Ball Run se o evento que, tipo, era 99,9% de certeza de que ia anunciar Steel Ball Run ia ser da David Production? Vocês estavam abandonando o Jojo? Tipo, não faz o menor sentido, cara. Pra uma pessoa ver um negócio desse e realmente acreditar 100%, a pessoa não tem que ter senso crítico nenhum, velho. Esse vídeo do Otto é um vídeo de opinião, só que qual que é o problema? É que ele trata como se não fosse um vídeo de opinião, como se fosse um vídeo de notícia. E isso não acontece só aqui no YouTube, acontece até em jornais, em veículos considerados bons, renomados, entre aspas, que você vai ver é cheio de artigo de opinião, é cheio de notícia enviesada. Isso que eu falei reflete na seção de comentários desse vídeo, onde é cheio de pessoas genuinamente preocupadas com o que o Otto tá falando, como se fosse alguma revelação, alguma verdade, enquanto que na realidade é apenas a opinião dele que está sendo dita ali, mas isso não ficou claro. As pessoas acham que estão sendo informadas, mas na verdade estão sendo enviesadas, não informadas. E que fique bem claro é que não tem problema nenhum em você dar opinião. Eu estou dando minha opinião aqui, você tem total direito de vir aqui discordar, me criticar. Eu não ligo nem se me xingar, velho, desde que não seja um negócio criminoso, não ligo nem se me xingar, que se foda. Agora você tem que deixar claro que é sua opinião, porque as pessoas hoje em dia raramente vão checar as informações para ver se elas são de verdade mesmo. E você fala a sua opinião e a pessoa pode achar que é verdade. Um boato se torna realidade, infelizmente. Inclusive, em abril, um animador do estúdio saiu para virar freelancer. E nessa matéria de O Vício, é dito que a David trabalha com artistas freelancer. E não só eles, outros estúdios de anime também fazem isso. E mesmo a arte sendo de um evento importante, não quer dizer que o estúdio não possa fazer isso. O vídeo é tão furado que ele literalmente diz que a David trabalha com 3 animes por ano. E na época estavam com 2 animes e um anime estava anunciado para 2026, mas nada impedia um anúncio em 2025, e assim se fez, teve o anúncio. Em 2025 eles já vão trabalhar com 2 animes. O filme que vai dar continuidade a Undead Unluck vai ser mais ou menos uma segunda temporada em formato de filme, e a primeira parte da última temporada de Fire Force, ou seja, já tem 2 vagas preenchidas de no máximo 3, mas eu acredito que não existe possibilidade nenhuma de ser da David Production. Em 2026 já tá confirmado um anime da David Productions, que no caso vai ser a segunda parte de Fire Force, e eu não acho que Steel Ball Run chegue em 2026, eu acho que ainda chega esse ano, porque pra franquia Jojo, não é normal o intervalo de um ano pra fazer um anúncio, e eu vou provar pra vocês. E se a gente pegar o histórico do Japão mesmo, o Japão tem um histórico de não fazer anúncios muito antes. A maioria dos anúncios japoneses você anunciou um tempo e um tempo depois lança, um tempo bem curto depois. Isso aí que o Otto estava defendendo no vídeo faria sentido se o Steel Ball Run literalmente fosse lançada esse ano. Aí sim, ia fazer sentido. Mas é só um anúncio. A parte não vai sair esse ano. Se eu não me engano, nem data tem pra Steel Ball Run ainda. Então é um vídeo bem duvidoso e que pra mim põe em xeque bem o compromisso com a verdade com os fãs de Jojo. Eu peguei isso só de exemplo de como a comunidade de Jojo, faminta por um anime novo principalmente, fica suscetível a suposições e especulações tomadas como verdades e saem reproduzindo esse tipo de comportamento que é um reflexo de pós-verdade. O que importa não é aquilo que é mais provável de fato ou aquilo que é real. Não, é aquilo que eu acho que é mais provável. E esse tipo de comportamento me incomoda profundamente, ainda mais sendo reproduzido pelo maior canal de Jojo, entre aspas. Isso gera uma legião de pessoas cegas que vão sair por aí acreditando em falsas certezas e apenas reproduzindo informações sem verificar antes. Quando eu comecei a ver Jojo, lá em 2022, tinham as partes 1, 2, 3, 4 e o começo da parte 6 na Netflix. Já nessa época, eu me questionava o porquê de não ter a parte 5.
ou o porquê da parte 6 estar incompleta, e simplesmente ter os episódios congelados, digamos assim. Depois eu pesquisei e vi que a culpada disso era a própria Netflix, especialmente com relação à parte 6, porque Golden Wind passou por problemas de licenciamento. Todavia, no caso de Stone Ocean, foi pura burrice. Eu não... Porque era apenas repetir a estratégia que já tinha sido adotada na parte 5. Não pela Netflix, mas vocês entenderam. E por grande parte dos animes onde o lançamento é semanal, ou lançam a temporada inteira mesmo. Inclusive, essa estratégia da Netflix de lançar em pacotes foi tão burra que eles abandonaram essa estratégia, né? Quando eles foram distribuir outros animes, eles foram lançando semanalmente, como fizeram com Dandadan mesmo. Ao invés de eu ler o mangá da parte 6, eu assisti a parte 5 por meios não legais, né, legendado. Depois disso, eu li o mangá da parte 7 e pacientemente esperei a parte 6 no anime. E cara, foi decepcionante porque, especialmente se comparar a qualidade técnica de Golden Wind com Stone Ocean, Vento Áureo dá de 0 a 10 na parte 6, porque simplesmente quiseram meter CGI onde não devia, e a animação em si decaiu, fora que teve muita coisa cortada do mangá. Foi um verdadeiro descaso que foi feito. Agora você soma uma estratégia de distribuição feita com cu e uma produção decadente junto de uma temporada ausente na Netflix, dá um terreno fértil para a existência de uma comunidade congelada no tempo e sujeita a conteúdos que se aproveitam disso, seja abusando do hype da chegada de Golden Wind com dublagem na Netflix, seja com vídeos cada vez mais inúteis justamente pela falta de assunto. O que resta é explorar o descontentamento dos fãs, entre aspas, usando a frustração e decepção para manipular as impressões de toda uma comunidade. E isso é um dos principais fatores que fez eu parar, porque eu vi que não tinha mais conteúdo, vi que a comunidade se deteriorou e o que restou foi a decepção, foi a pura expressão de decadência que se reflete no conteúdo produzido, assim gerando um ciclo vicioso, onde os interlocutores recebem um conteúdo que só alimenta esse sentimento decadente ou explora esse sentimento ruim. E eu simplesmente não acho moral você explorar esse sentimento das pessoas para fazer conteúdo. Você pode achar moral? Pode, você pode achar que não tem problema nenhum, mas eu acho que tem. E eu também não ia querer sair arrumando briga com todo mundo na internet com vídeos de opinião de modo ácido como os que eu faço. Inclusive esse vídeo é um vídeo de opinião bem ácido, bem incisivo mesmo, porque eu gosto de fazer vídeo assim, mas eu não faço com muita frequência também, porque se eu só fizesse vídeos assim, eu me tornaria a decadência que eu critico. Fora que se uma pessoa fica fazendo vários vídeos assim, geralmente a pessoa tá fazendo por farmar, não porque ela realmente está descontente ou porque ela quer expressar a opinião dela de fato. Ela tá fazendo por puro farming, não pela razão dos vídeos de opinião, que é literalmente expressar sua opinião. Bom, aqui no final do vídeo eu vou fazer o esclarecimento final. E sim, eu ainda falarei de Jojo nesse canal. Pretendo fazer um remake do meu iceberg de Jojo, mas eu só não quero seguir nessa linha de indústria midiática, entre aspas, onde muitos caem. Sabe, só não condiz com a pessoa que eu sou ou com o propósito da existência desse canal. E se você gosta desse tipo de vídeo que eu critiquei, se você gosta de sair acreditando em teorias fundamentadas em coisas inválidas, clickbaits e tudo isso dentro de uma obra que você gosta, entre aspas, joga uma pergunta pra si mesmo. Eu gosto desse anime mesmo? Você realmente tá respeitando essa obra? São perguntas que a resposta é individual, mas creio que quem de fato entende uma obra e consegue fazer análises racionais não sai fazendo meras suposições pessoais e sai tomando como verdade. Espero que o motivo do meu hiato de Jojo tenha ficado claro. Se você discorda de mim, comenta. Se você concorda ou quer complementar com a reflexão, poxa, comenta também. Eu leio todos os comentários. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, que se foda, deixa o dislike também. Eu sou o Gui. Se não se inscreveu e quer acompanhar meu conteúdo, seja Jojo, iceberg ou opinião, se inscreva. O vídeo vai ficando por aqui. Adeus, falou e tchau!